Olá, meu nome é Plínio Barbosa, do IEL Unicamp, e essa é a nossa segunda aula sobre o uso do PRAT. Hoje nós vamos continuar falando sobre o emprego do TextGrid, do objeto TextGrid, que é o objeto de anotação do PRAT, e vou falar sobre algumas funções específicas desse objeto, tá? Especialmente a função Merge and Concatenate. Eu vou falar um pouquinho sobre etiquetagem usando símbolos fonéticos, sobre a extração de trechos de áudio e trechos do TextGrid, sobre alguns usos interessantes e funcionalidades dos TextGrid, sobretudo em contextos dialógicos, por exemplo, que pode ser usado, como extrair informação sobre, por exemplo, duração, posição no tempo de alguma análise, como duplicar camadas, como apagar camadas, renomeá-las, etc. Tá? Então, esses são os pontos da aula de hoje. Então, primeiramente, eu vou começar mostrando aqui já vocês podem ver que tem um certo conjunto de objetos. Observe no PRAT que ele numera os objetos, mas retém a numeração dos objetos que já haviam sido colocados aqui na lista, né? Vocês estão vendo aqui do 1, 2 passa por 4. Por quê? Porque havia aqui um objeto 3 que eu decidi apagar. E havia vários objetos entre 4 e 23, todos eles apagados, né? Lembrando, para apagar um objeto, seleciona seu objeto ou os objetos arrastando o mouse que se deseja remover e clica aqui no botão inferior esquerdo Remove, aí ele é removido, tá? Também comentamos que os botões do PRAT são dinâmicos, quer dizer, os botões são relativos ao objeto. Então, porque aparece aqui, por exemplo, o botão Merge aparece no contexto do objeto TextGrid, mas se eu clicar no objeto Sound, não vai ter uma opção Merge, porque eu não posso fazer o Merge com o objeto Sound. Então, vamos ver um pouquinho esse par de anotação e som, selecionando com o mouse os dois. Então, estão vendo que o número de botões diminui. Eu posso ver e editar esse conjunto. Então, no painel superior vocês veem a forma de onda, no central espectrograma de banda larga e a camada de anotação que corresponde a esse objeto TextGrid, tá? Que foi aqui para visualização integrado com o objeto som, tá? Então, vocês podem ver, como recordando, que eu posso fazer uma seleção de um trecho menor, usando o mouse para selecionar, arrastando o trecho, e depois clicando no botão Cell de Selection. E aí vocês podem ver que estão assim, aqui etiquetadas, não usando símbolos fonéticos, daqui a pouco eu vou mostrar como usá-los, mas usando os caracteres habituais do teclado, o que a gente chama de sílabas fonéticas, que começa numa vogal, num semivogal, e vai até a outra vogal, o início dela, sem incluí-la no intervalo. Então aqui é uma maneira de ver, por exemplo, a evolução, né, o comportamento da duração dessas unidades do tamanho da sílaba, que representa de maneira mais adequada o uso prosódico da duração silábica. Tá? Mas o objetivo de hoje não era esse, era mostrar as funcionalidades da função merge. Então vocês podem ver aqui que tem um outro TextGrid chamado automático, que eu vou clicar e com o comando aqui eu vou selecionar, né, no PC, acredito que seja Control, e aqui no Mac é Command. Tá? Então selecionei os dois e vou clicar no View Edit. Então aparentemente vocês podem ver que a única diferença que parece existir é uma marca de silêncio no início e no final, mas agora eu quero comparar os dois. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o som original, a anotação original é uma anotação feita por um foneticista experimentado. E o automático é feito com um algoritmo que se chama alinhador automático, que de posse de um texto escrito na ortografia normal do português, ele gera uma representação fonêmica e depois ele alinha, ele diz quais são os fones, ou as sílabas ou as palavras que correspondem no áudio àquele sequência de fones, né?
Então, se eu, por exemplo, quisesse comparar o desempenho desse algoritmo, o original com o automático, como eu poderia fazer? Colocar as duas anotações uma embaixo da outra e assim verificar com o som, usando justamente a função merge. Então aqui ó, eu vou selecionar os dois que têm a mesma extensão, tá? Isso é importante, porque se refere ao mesmo áudio, termina e começa com o áudio. Então aqui, selecionando os dois simultaneamente, eu clico na Merge. O Merge é como uma análise no eixo paradigmático, tá? Ela coloca um sobre o outro, uma camada sobre a outra. O número de camadas que tiver num dos objetos test grid, ele é colocado abaixo ou acima, né? Depende da ordem. Então aqui o original, o text grid original vai ficar abaixo do text grid automático do número de camadas do outro objeto. Então, se como cada um deles tem uma camada, ficará um outro text grid com duas camadas, tá? Se cada um tivesse três, ficaria um text grid com 6 camadas e assim o número de um n mais o número do outro n mais m vai dar o número de camadas do novo text grid que recebe o nome de merged, tá? E por default, eu posso renomeá-lo clicando aqui embaixo à esquerda no botão Rename. Eu posso, por exemplo, chamá-lo de comparando, tá? Quer dizer que eu estou comparando o original com o automático. Então agora eu vou clicar no som, né? E clicar em View and Edit. Então vocês estão vendo aqui justamente a ordem que eu falei. O automático é aquele que tinha silêncio no início e no fim, ele aparece em primeiro lugar, com o nome de labels, que é o algoritmo que dá esse nome, e esse ficou feito pelo foneticista com o nome de VV, porque essas unidades silábicas se chamam unidades VV, porque do início de uma vogal até o início da outra. Vocês podem ver que então essa função merge serve para comparar, por exemplo, um algoritmo com um humano fazendo uma segmentação, serve para comparar a segmentação de um professor com a segmentação de um aluno, tá? Por exemplo, já vou mostrar daqui a pouco. Serve para acrescentar uma camada que eu decidi colocar depois, ou fiz em algum outro momento, junto todas elas no mesmo sequência vertical, né, de camadas. Então, por exemplo, se aqui eu fizer um zoom no meio dessa, eu posso ver que o automático ele procurou encontrar, né? Então, vendo aqui que o S de final de sílaba e o K que apareceu depois, nesse momento aqui, ó. Isso aqui é a explosão da consoante K. Então, o algoritmo automático não foi até a explosão do K como fez um humano, né? Então, isso aqui é um erro do algoritmo. Por exemplo, também ele vai dizendo que esse trecho de one começa aqui no meio de um silêncio, de um ruído, né? Ambiental, e quando ele deveria começar exatamente aqui, como fez o foneticista experimentado, né? Então a gente com isso mede os tipos de erro que o algoritmo cometeu e corrige. Então é uma das funções do merge, tá? Outra que eu falei é corrigir, por exemplo, uma segmentação de um aluno com do docente, então o professor, tá? Então aqui vocês estão vendo que tem dois text grids, uma correção e o aluno, uso merge, eles se referem ao som demo 2, demonstração 2, e agora eu seleciono o som e os text grids colocados conjuntamente com a função merge, e eu posso comparar. Então aqui vocês podem ver que em termos de segmentação, o aluno, que é o de baixo, em relação ao instrutor, ao professor, acertou perfeitamente a segmentação, só que houve um problema aqui que a gente fala de etiquetagem, né? Que tipo de vogal foi produzido, enquanto o foneticista, o professor está dizendo que é um I com características de tônico, o aluno colocou um I com características de uma vogal pós-tônica. Então houve um erro que o merge perfeitamente, né, permite comparar diretamente os intervalos e ver onde estão os erros, tá? Então é uma função interessante. Outra função
com TextGrids é uma função um pouquinho diferente, que em vez de fazer uma junção no eixo, né, vertical, portanto, lembrando o eixo como se fosse um eixo paradigmático, ele faz uma junção no eixo horizontal, no eixo do tempo. Então vamos ver um possível uso disso daqui. Tá? Vamos supor que eu queira, por algum motivo qualquer, por um motivo didático, por exemplo, juntar dois sons para ilustrar. Este som aqui da Demo 2, que é um som que vocês podem ouvir agora. Terça-feira, pelo vigia da creche. Terça-feira, pelo vigia da creche. Terça-feira, pelo vigia da creche. E esse som original aqui. Nunca levantava a voz. Quanto mais zangado estivesse, mais baixo havia de falar. Tá? Então, esse aqui vocês acabaram de ouvir uma leitura de um texto sobre a origem dos pastéis de Belém. E aí o outro que vocês ouviram há pouco é o locutor de rádio, de TV, desculpe. Terça-feira, pelo vigia da creche. Tá? Então, por exemplo, eu poderia querer ilustrar em aula, mas eu poderia então juntar os dois sons numa sequência, né? Que é a função aqui combine em relação ao som e depois concatenate, que vocês podem ver, combine e concatenate. Então aí vou juntar um som atrás do outro no eixo do tempo. Mas se eu tiver feito uma anotação nesses dois, como é que eu poderia juntar se eles têm um text grid correspondente? Vejam que o som da leitura tem uma camada e o som do rádio também tem uma camada. Então, se eles tiverem o mesmo número de camadas, isso é importante, eu posso então concatená-los um atrás do outro. A mesma coisa que eu faço com o som. Então, vou agora concatenar os sons, original e demo 2, cliquem no menu Combine, Concatenate. Então, agora eu vou ter um som que tem a sequência dos dois, mas evidentemente, quando começa um ou quando começa outro. Tem duas possibilidades, tá? Essa daqui eu combinei, então eu vou ter que ouvir e refazer a segmentação, pelo menos para separar os dois. E a outra possibilidade é juntar, então, as camadas de anotação dos dois, que são TextGrid original e TextGrid de correção, por exemplo. Tá? E aí, em vez do merge, que é uma junção vertical, eu uso concatenate, que é uma junção horizontal. Então, agora, e na mesma ordem. Então, vocês podem ver agora que eu tenho, sem nenhuma separação entre os dois, né? Os TextGrid de cada um. Então, esse aqui se refere... Nunca levantava a voz. Tá? E esse final deve se referir... Terça-feira, pelo vigia da... Ainda continuamos sem saber quando que começou o outro, né? O que eu poderia fazer para resolver isso, a não ser acrescentar uma camada e marcar onde está a separação. Vejam bem, as vozes se separam aqui. Havia de falar. Terça-feira, pelo vigia Então, da o que eu creche. poderia fazer aqui para corrigir isso? Poderia simplesmente ir aqui no menu Tier e acrescentar uma camada, Interval Tier, e escrever, por exemplo, na posição 1, logo abaixo do espectrograma, e chamar ela de vozes. E aí eu marco bem aqui, voz 1, voz 2. Tá? É uma possibilidade. Eu tenho então uma camada marcando que são duas vozes, depois a segmentação relativa às sílabas fonéticas de cada uma das vozes. A outra possibilidade, para eu não ter que fazer esse acréscimo de camada, é já fazer isso no início, porque quando eu junto os sons, como eu fiz agora, tem outra opção embaixo do concatenate, que é concatenate recoverably. O que ele vai fazer? Ele vai juntar os sons e vai criar um text grid identificando com o nome do som a parte que é devida a cada um. Então vejam bem o que vai acontecer agora. Vejam que agora aparece um som em text grid direto. Estão vendo? Original e demo. E é claro, o que eu faço agora? Eu uso o merge, tá? Se eu quiser marcar a mesma ordem do que eu acabei de fazer, eu uso o merge para juntar com esse daqui. Lembro que aqui o voz 1 e voz 2, claro, eu acrescentei, mas se eu quisesse partir do original, eu repito a concatenação. Então vamos lá.
que é a concatenação do TextGrid original com o TextGrid da correção. Faço a concatenação, então ele ficou em segundo lugar, tá? Junto esse objeto 36, olha só, ficar na dúvida, clica no View and Edit Alone. Ele separou as vozes em original e demo 2. E esse daqui são as sequências sem divisão entre quem é quem, né? Então agora simplesmente uso o quê? Merge. Que agora eu tenho na primeira camada as vozes separadas. Original seria a nossa voz 1, né? Que eu posso mudar o nome. E o demo 2, estão vendo? Eu estou aqui clicando nessa janela superior esquerda, escrevo voz 2, tá? Opa, desculpa, eu apertei Enter em vez de fechar. Quando eu aperto Enter, ele pensa que eu quero incluir alguma coisa, tá? Fechei. Então aqui, se eu quiser renomear, é o mesmo que esse que eu tinha feito agora há pouco. Desculpa, estou procurando também. Acho que era este daqui. Isso, tá? Então esse aqui é exatamente o mesmo que esse, tá? Ok? Agora vamos fazer ilustrar o uso do TextGrid na situação de diálogo. Então eu vou apagar esses daqui. Então selecionei todos simultaneamente. Remove. Tá? Agora eu vou abrir este que é o exemplo de uma camada de segmentação para marcar. Olha, aqui na parte superior tem um único arquivo um único arquivo de áudio, porque eles juntaram os dois canais num só. Quer dizer, é o entrevistador e 2 entrevistados, juntaram tudo num áudio só, né? Mas se a gente quiser estudar o turno, por exemplo, dialógico entre entrevistadores e 2 entrevistados, a gente pode usar justamente as camadas do TextGrid para isso, tá? Então, por exemplo, aqui a pesquisadora que fez um mestrado na área sobre o assunto sobre superposição de vozes, ela usou uma camada para marcar os turnos do entrevistador, uma outra camada para marcar os turnos e os temas, né, que eles estão desenvolvendo em seus turnos, do entrevistado 1 e do outro do entrevistado 2. E na última camada, ela marcou trechos onde poderia haver a superposição de vozes, né? Tá? Então, ele é útil também para uma série de aplicações, né? Então, se eu localizo o trecho aqui. Esse trechinho aqui, vamos escutar sobretudo esse que aparece no meio. E eu não sei porque que se chama diálogos impertinentes. Perceberás. Mas Perceberás. Tá? Aqui é o início. Mas Vocês perceberam mas que logo hoje ele vai ficar depois mais impertinente ainda. tem uma Perceberás. Mas tem uma espécie, uma certa superposição de vozes, né? O final de um com o início do outro, né? Então esses aí você dão justamente nessa troca de turno que o outro foi interrompido por causa de um comentário e aí o outro quer retomar o seu turno anterior. Então é o locutor 3, que é interrompido pelo entrevistador, que está aqui marcado, e que fala perceberás, está ali marcado também, tanto abrindo com o zoom ou lendo ali como eu acabei de fazer, tá vendo? Perceberás. E aí ele retoma imediatamente. mas Bom, então, um uso interessante para as camadas aí do TextGrid. Vamos ver agora como fazer, por exemplo, marcar símbolos fonéticos, tá? Isso eu vou mostrar rapidamente, não vou mostrar muitos, mas vou mostrar para vocês onde se encontram os símbolos fonéticos. Por exemplo, vamos pegar esses aqui, que não havia símbolos fonéticos, e vamos, por exemplo, marcar o O aberto com um símbolo fonético em vez desse OH aqui. A palavra é voz, tá? Então, como é que eu mudo aqui? Vejam bem, tá ali no canto superior esquerdo também tem o que está escrito aqui, e eu posso mudar isso aqui, tá? Vamos colocar O aberto, S e K. Tá? Onde está o O aberto? Eu sei que pode tanto usar que é barra invertida, vejam bem lá em cima no canto superior esquerdo, CT. O que quer dizer o quê? É um C transposto. Vejam que já aparece aqui no intervalo amarelo o O, né? Depois é um S, depois é um K. Viram? E como é que eu sei que é barra CT? Estão vendo aqui aparece
graficamente o símbolo do alfabeto fonético internacional correto, e aqui aparece o código para gerar o símbolo do R. Como eu trouxe isso, aqui no canto superior direito tem um Help, e entre eles, as opções, tem um Phonetic Symbols, que pode se clicar, tá? Aqui vocês estão vendo tem Phonetic Symbols para consoantes, vogais e diacríticos. Era uma vogal O aberto, certo? Clico em vogais e ele me informa, através de uma tabela, o símbolo fonético embaixo, a sequência de caracteres de teclas, né, a serem digitadas. Então aqui a gente localiza o O que está aqui, vocês estão vendo que é /CT. Se eu quisesse escrever, por exemplo... Então isso, é claro, vale para tudo que não está no teclado, né? O O, por exemplo, está no teclado, é o próprio O. O I que está no teclado é o próprio I. O U do francês ou do alemão que está no teclado é o próprio Y, né? O símbolo, né? O fonético é Y. E assim vai, tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, escrever um schwa, o schwa é /SW, né? Não existe aqui no português brasileiro, mas para ilustrar eu vou dar um espaço e escrever /SW só para vocês verem aqui o símbolo do schwa ou do schwa, tá? Vou retirar, tá? Então, uma ilustração simples. Há também uma opção no Prat de usar a tabela, vocês estão vendo, ó. Eu cliquei aqui no menu File, Preferences, e estava desabilitada aqui a opção Show IPA Chart, que eu vou agora habilitar. E dá OK. O que vai acontecer? Vai aparecer toda a tabela aqui do Prat, do símbolo fonético do lado direito, tá? A desvantagem é que diminui muito o tamanho aqui da tela, do espectrograma e tudo, e nem sempre as pessoas ficam confortáveis com isso. Eu mesmo não fico confortável. Então, mas a vantagem é que você, se não me engano, é clicável. Isso. Tá vendo? A gente clica no símbolo e imediatamente ele aparece tanto na janela aqui gráfica quanto lá já com sua própria forma definitiva no aqui nos caracteres digitados. Então isso vale para qualquer rã, só que ele apaga, tá? É porque eu tinha selecionado todos. Se eu não seleciono, ele vai pondo na sequência. Tá vendo? Se eu quiser apagar, eu seleciono tudo e aí passa a ser tudo novo. E assim vai, tá? Se isso não... pode ter vantagens quando a gente quer rapidamente encontrar. A gente só lembra um pouco onde estão esses sons dispostos, né? Nem sempre é fácil encontrá-los também. Então, se eu quiser desabilitar, vou ali no Preference, desabilito IPA Chart e pronto. E aí passo a usar o Help e vou decorando, que se a gente trabalha na mesma língua, a gente acaba /CT, SK, aprendendo a sequência, tá? E agora, para terminar, eu vou mostrar algumas coisas que a gente pode fazer com o Text Grid e o som, tá? Selecionei o som original e a anotação, View and Edit. O que eu posso fazer, então? Eu já tinha ilustrado a possibilidade de acrescentar uma camada, tanto de ponto de intervalo, tá? Por exemplo, na posição 1, agora eu vou fazer na posição 2, escrever que o nome dele é teste, tá aí a camada acrescentada. Ela é uma camada de intervalo que me permite saber a duração de algo, por exemplo, suponha que isso seja uma palavra, tá? Então ela dura, a gente pode ler aqui, ó, 0,8500, etc., em segundos, e se eu multiplicar por 1000, fica 850, arredondando, milissegundos. Então essa palavra teria 850 milissegundos. Esta sílaba fonética, OSC, ela tem 759 milissegundos, porque ela inclui um trecho de pausa silenciosa, tá? Essa outra sílaba fonética, S, ela tem 356 milissegundos, tá vendo isso? Com isso eu meço a duração das sílabas fonéticas. Vamos supor, eu já expliquei isso, mas vamos supor que agora eu tivesse me embananado e quisesse remover essa camada. Preste atenção, na hora de remover uma camada, tem que clicar na camada que eu quero remover. Tem que ver onde está essa mãozinha aqui em vermelho, senão acaba removendo a camada errada. Clicando na camada que eu quero remover, eu vou no menu Tier e tem a opção Remove Entire Tier. E aí desaparece, tá?
Por exemplo, vamos supor que eu quero mudar ligeiramente uma segmentação ou uma etiquetagem, tá? As duas coisas. Por exemplo, aqui eu quero separar, por exemplo, acrescentar, dizer que tem um silêncio aqui dentro dessa sílaba fonética. Mas eu quero então aproveitar que já foi feita. Então, eu posso duplicar uma camada. Então, tier, duplicate tier, e coloco a posição dela, tá? Por exemplo, e posso colocar tanto a posição quanto mudar de nome. VV com pausas, por exemplo, na posição 2. Ele é exatamente igual. Mas qual é a vantagem agora? Eu posso acrescentar, por exemplo, clicando aqui no final do S, tá? Eu posso acrescentar que aqui tem, eu vou usar o sustenido para isso, o sustenido e um trecho de K, que eu não posso determinar quando começa, a não ser o trecho de explosão que está aqui, mas o trecho de oclusão não posso, porque eu não sei qual a diferença da pausa silenciosa e da própria oclusão da oclusiva. Então, tá vendo? É outra possibilidade de uso. E vamos supor que eu só queira, sei lá, marcar as pausas, tá? Com essa ressalva de que isso aqui eu tenho uma dúvida sobre o trecho da oclusão. Mas vamos supor que eu queira só marcar as pausas, mas queira aproveitar, de certa forma, o que já foi feito antes, preservando esses intervalos. Eu poderia, por exemplo, pedir para apagar todo o que está escrito na camada 2. Como é que eu faço isso? Seleciono a camada que eu quero apagar, texto, tier, e remove all text from tier. Veja o que vai acontecer, todo o texto desaparece e aqui, por exemplo, eu decido a simplesmente guardar isso aqui dessa forma. Então, eu poderia mais tarde desenvolver algum programa que anota as durações desses trechos, que são de silêncio, mais oclusivo ou só de silêncio, pedindo para ele olhar somente os trechos em que tem algo escrito. Então, isso é possível também. Tá? Então, ele vai pular tudo que está em branco, como vocês estão vendo, e diretamente aqui, por exemplo, anotar que a duração da pausa silenciosa mais a oclusão do K, se eu corrigir essa parte aqui, né? Isso aqui é o VOT que a gente chama em fonética, que é da explosão até o início do vozeamento. Então, isso aqui é o VOT do K. Tá? Isso aqui seria o silêncio mais a oclusão do K. Eu posso até colocar aqui oclusão do K. Tá? E aí estaria medindo esses dois trechos, por exemplo. Tá? Bom, essa foi o tema que eu quis desenvolver na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção.